Eu me chamo Caroline, sou de Osasco, nasci em Osasco. Eu tenho 37 anos. Minha família, meus pais também são de Osasco. Meu pai é cabeleireiro, minha mãe é professora de matemática. Eu sou a mais velha e depois tenho mais 2 irmãos, uma irmã e um irmão. Eu fiz o curso de hotelaria, então sou técnica hoteleira, e também um curso mais aprofundado do IEPS, que também é no setor de serviços. A minha vocação de numerária auxiliar, ela basicamente é a mãe dentro do Opus Dei. Porque como o Opus Dei é uma família, então precisa de uma mãe. Então o que eu vejo é isso, a gente sabe cuidar, né, como qualquer mãe cuidaria. E pode ser de todos os aspectos, né? Mas a gente cuida de tudo, né? Da parte espiritual, da parte humana, de todas as pessoas da obra e também das pessoas que conhecem e frequentam a obra. A gente tenta chegar nisso também, de ajudar a todos. E enquanto a gente faz essa parte material e profissional, a gente está rezando pelas pessoas pelas quais a gente serve, a gente trabalha, oferece nossos serviços, né? Então eu penso que atinge de maneira espiritual também, não só material. Bom, eu penso que eu vejo, né? Muitas pessoas agradecendo com palavras, com gestos e com orações. Tem pessoas que vêm pessoalmente falar, olha, muito obrigada por tal coisa que você fez, né? Então, às vezes a gente encontra cartinhas, bilhetes, algum presente, a gente encontra de pessoas que às vezes nem se identificam, mas contam cada detalhe assim que elas observaram e que reconhecem que foram do nosso trabalho. E sentem as orações também pela comunhão dos santos. Algumas pessoas manifestam, reconhecem e manifestam esse agradecimento de alguma maneira. Quando eu já tinha meus 15 anos, eu falei para minha mãe que eu queria muito melhorar o meu aprendizado de violão, que eu já sabia um pouco. E ela falou, olha, nos centros da obra eu já vi alguma numerária ensinar a tocar violão, se quiser vamos lá. Falei, vamos. E nós viemos na Aroeira, no sítio da Aroeira. Só que quando eu vi que a turma estava no começo, assim, aprendendo o beabá, eu falei, ai mãe, não, acho que eu vou mais atrapalhar, porque como eu já sei um pouco, eu vou atrapalhar, não vou ficar nesse curso não. Nós ficamos para a formação das jovens, né? E naquele dia eu me encantei com a meditação, porque eu pensei assim, nossa, isso aqui é um complemento, porque eu já era catequista. E eu queria muito continuar sendo catequista, né? Então eu pensei, isso aqui vai me ajudar. E eu nunca mais parei de frequentar o centro da obra, né? Dos 15 aos 17, assim, eu estava firme frequentando os meios de formação e realmente agregava muito, né, para minha formação de catequista. Depois eu conheci a Casa do Moinho, que é o centro do Opus Dei que oferece cursos técnicos na área de serviço, no setor de serviços. E eu me encantei. Eu falei, é aqui que eu quero ficar. E eu quis fazer o curso. E nesse caminho aí, nesse meio tempo, antes de me formar, eu já me identifiquei muito, assim, com a vocação de numerária auxiliar, porque lá tinham várias, né? Então eu aprendi com elas ali a entender o meu caminho. Eu via nelas muita coisa que eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe é do tipo da pessoa, assim, muito contemplativa, do jeito que São José Maria ensinou, sabe? No meio do mundo. Você consegue observar a minha mãe, por exemplo, lavando uma louça e contemplando, falando com Deus, de uma maneira muito natural. Mas você vê que ela não tá só lavando louça, sabe? Ela tá na presença de Deus. E ela faz com amor, você percebe nos poros dela, assim, o quanto ela tá ali contemplando o que ela tá fazendo e pensando em Deus, né? E eu via isso nas numerárias auxiliares, sabe? Aquela atenção naquele momento, aquela presença, assim, aquela dedicação, né? No momento presente, isso me chamava muita atenção. Quando eu estive na Casa do Moinho, eu não pensava em vocação. No começo, não pensava de jeito nenhum. Eu fazia oração mental, eu participava da missa todos os dias, eu rezava o terço. Tudo isso aprendi, assim, primeiro na minha família mesmo. De algumas pessoas me perguntavam, você é do Opus Dei? Você é numerária auxiliar? Eu falei, não. Por quê? Você parece uma delas. Eu, não sou, mas será que um dia eu vou ser? Quando eu comecei a pensar mesmo, eu comecei a sentir uma inquietação. Eu sentia um pouco de medo, misturado com uma fixação, sabe? Um tema que você não para de pensar. Eu ia dormir pensando nisso. E eu acordava pensando nisso. Eu falei, nossa, mas por que eu tô pensando tanto nisso? Se ninguém tá me falando nada. E então eu falei, não, então tá bom. Vamos, já que eu já faço oração, já falo com Jesus, eu vou falar disso com ele. Porque eu tô aqui só na minha imaginação, né? Só aqui pensando comigo mesmo. E comecei a perguntar. Falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu tô aqui, será que eu tô aqui à toa? Não é por acaso que eu tô aqui? Pensei em fazer um retiro espiritual, assim como minha mãe fez, né? Descobriu que o dela não era o celibato, né? Essa inquietação começou ali em maio, em junho eu fiz esse retiro e esse nó na garganta apertava cada dia mais. Mas aí eu falei, não, vamos tirar essa prova. Eu pedi pra falar com a minha mãe, assim, nós somos muito amigas. Então nós conversamos e ela me colocou várias possibilidades de futuro, né? Ela falou assim, filha, você não quer primeiro fazer isso, fazer aquilo? E com o tempo, se isso for o seu caminho mesmo, você vai confirmar, né, ao longo do tempo. Porque nisso eu já
tava com 18. Tinha acabado de fazer 18 em maio. Eu falei, não, mãe, é que assim, se não for agora, eu acho que não vai ser nunca mais, entendeu? Eu preciso decidir isso já. Tô muito agoniada, eu preciso resolver. E aí ela falou assim, olha, então coragem. Então eu disse que sim nesse momento. E aí sim que eu fui buscar as pessoas que são da obra, que poderiam me ajudar melhor, assim, a discernir e a dar os passos que eu precisava dar. Mas o antes fui eu mesma. Com Deus e pedindo ajuda, assim, um pouco para minha mãe, que foi isso, né? E ouvindo Deus falando através dessas pessoas, assim, que para mim respondeu muito. É como se, assim, antes dá um pouco de incerteza, um pouco de medo, e depois que você se decide, tudo se confirma. E uma alegria, assim, que era muito maior do que a que eu já tinha, né? Então, para mim, essa alegria, essa paz, essa satisfação, né, de você estar onde você tem que estar, agradando a Deus, era o que mais me importava. Bom, meu dia a dia, eu tenho um compromisso realmente profissional, né? Tenho meu salário, um horário a cumprir, né? Tarefas a cumprir, prazos. Eu trabalho aqui na casa de retiros, onde a gente oferece esses serviços, né? De a comida, a limpeza, a roupa. Então, tem os horários, os prazos, mas eu sei o tempo inteiro que eu tô fazendo isso para pessoas que vão servir, como as próprias pessoas que são da mesma vocação que eu. Então, do meu salário, né, eu, graças a Deus, ainda não tenho grandes necessidades, por exemplo, de despesas de remédios, de saídas, às vezes para alguma necessidade, por exemplo, às vezes tem gente que precisa por saúde, né, fazer uma fisioterapia, um pilates, pagar uma academia. Há muitas necessidades que leva dinheiro, né, precisa gastar. Graças a Deus não preciso. O que eu preciso, eu compro a minha perfumaria, as coisas básicas que eu preciso, roupa, dentista, essas coisas são básicas, né, que a gente precisa realmente comprar, viver. A gasolina que eu uso com o carro para ir visitar minha família, visitar minhas amigas, fazer vida civil, né, então pago tudo isso. E assim, eu também tenho a minha pensão, né, a gente mora num centro do Opus Dei, que tem seus gastos também, todo mundo usa Wi-Fi, todo mundo usa alguma assinatura, né, alguma coisa, a gente tem um carro em comum, então a gente precisa realmente ver todos os gastos e como qualquer família, a gente divide esses gastos. Realmente é bem assim, a gente tem uma porcentagem e a gente contribui. Então, basicamente assim, agora eu vejo que tem outras pessoas que às vezes têm outras necessidades e às vezes pode até, de repente, precisar de mais, né? Então, nessa hora também eu vejo muito família, né? O quanto a gente se une para ver o que dá para fazer com aquela pessoa que precisa de mais dinheiro para alguma necessidade, né? Então, eu vejo assim, se precisa, vai fazer. E se não precisa, a gente vai ver então que no geral a gente distribui para todas. Eu tinha uma avó que agora já faleceu e ela precisava de cuidados e os primos, todos nós nos unimos assim para dar uma contribuição mensal para os gastos com a minha avó, porque os meus tios não iam dar conta. A obra é muito atenciosa nesse sentido. Quando algum familiar nosso tem uma necessidade grande, né, também, a obra vê, estuda, faz o que pode para realmente, assim, se pode, atender também as necessidades dos nossos familiares. Então, a minha mãe fala assim, né, que quando eu entrei para a obra virou uma extensão da família dela. Então, eu falava, nossa mãe, em vez de pensar assim que eu que saí da sua família e fui para outra, não, ela considera que a família dela aumentou, porque eu, com todo o Opus Dei, fiz parte agora da família da minha mãe. Eu não sei, a comunicação, né, essa questão de você realmente falar o que você pensa, falar o que você sente, as suas necessidades. Eu sinto tanta abertura nisso. Qualquer problema que eu tenho, qualquer dificuldade, qualquer limitação, eu sinto tanto acolhimento e eu consigo essa abertura de pedir ajuda, de falar, de tentar entender o que eu não entendo. Eu adoro conversar. Estar com as minhas amigas, com os meus familiares, adoro conversar mesmo, conversar bastante. Gosto de cantar, tocar violão, dançar, jogar vôlei, dirigir, cozinhar também gosto. Já faz 11 anos que eu dirijo. Achava que não tinha medo. A hora que eu saía do carro, minhas pernas estavam balançando. Mas depois, já o carro e eu somos uma coisa só. É muito útil, né, saber dirigir hoje em dia. Você precisa ir pra lá e pra cá e também servir as pessoas, né? Na hora que alguém precisa, busca ali, busca aqui, leva no médico, tal, você tá pronta, né? Então eu já vi muitas situações em que é muito importante uma numerária auxiliar ter esse espírito de serviço. Se ela consegue, ela pode estar disponível, né, pra servir os demais dirigindo também. E eu fico muito emocionada de poder conviver com elas, de aprender com elas, né? E de atendê-las também, né? Então eu sou mãe delas também, né, das mais velhas. Então tem coisas que elas aprendem
aprendem comigo coisa de tecnologia, né? Eu preciso ensinar elas a falarem ainda com seus familiares, né? A conversar com as suas amigas pelo WhatsApp, a levar para passear, para tomar um sorvete, né? Falo, vamos levar no médico, vamos na cabeleireira, vamos na fisioterapeuta. Tem que, né, atendê-las. E isso na obra é uma coisa que eu fico muito também impressionada, que a gente cuida da pessoa até o fim.